Hello, tudo bom? Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês a pedido de uma pessoa, ou de um inscrito aqui do canal, que foi para eu falar um pouco sobre o curso que eu quero fazer, que é Publicidade e Propaganda. Assim, gente, eu não posso falar exatamente sobre como é fazer a faculdade, até porque eu não faço ainda, pretendo fazer, mas eu estudei bastante antes de bater o martelo e falar que eu realmente queria fazer essa faculdade. Então, eu posso trazer aqui coisas básicas. E se você também quer fazer, tem esse sonho de fazer esse curso de publicidade e propaganda, eu vim informar um pouco sobre o que eu sei até agora e estou super indicando vocês pesquisarem muito sobre a área aqui no YouTube ou em outras plataformas como o Google, o ChatGPT. Então, esse vídeo aqui é só para trazer o que eu, como estudante do ensino médio, sei e pesquisei sobre publicidade e propaganda. E, gente, como eu falo em outros vídeos, tudo que vocês tiverem dúvida ou ideias de vídeo que vocês queiram que eu faça, coloque nos comentários. E se você gosta desse tipo de vídeo, deixe seu like e inscreve no canal para esse vídeo chegar a mais pessoas e eu conseguir ajudar muitas outras pessoas também. Primeiro eu vou começar falando como que eu decidi o curso. Gente, já falei, se eu não me engano, isso em outro vídeo. Não era o foco do vídeo, mas eu acabei falando, que eu decidi no final do ano passado, que quando caiu minha ficha de que eu ia cursar o último ano do ensino médio, que eu tinha que decidir o que eu queria fazer, e eu fiquei por 2 anos sem saber o que eu queria fazer. Desde pequeno eu queria algo relacionado à biologia, só que quando entrei no ensino médio eu vi que não era isso que eu queria, o que é completamente normal. É a fase onde você tem que tomar uma decisão, é uma fase que você tem muitas dúvidas, então você acaba desistindo de alguns sonhos seus que você vê que não encaixa com a realidade que você quer para sua vida. Então, no primeiro ano e o segundo ano do ensino médio foram anos para mim que eu não sabia o que eu queria fazer e que eu entrava em desespero quando me perguntavam. Até que muitas pessoas falaram de publicidade e propaganda para mim, mas eu nunca fui atrás. Me falaram outras coisas também, mas eu também nunca fui atrás. Até que eu pedi ajuda, vocês vão achar engraçado ou até mesmo vão me julgar, por favor. Sem julgamentos aqui. Eu perguntei pro ChatGPT. Gostou da minha resposta? Sim, gente, pois é. Eu tive que perguntar pro ChatGPT como é que eu fiz e indiquei para as outras pessoas, outros amigos meus, a fazerem a mesma coisa. Eu me descrevi inteira pro ChatGPT, falando o que eu gostaria, o que eu não gosto, o que eu gosto de estudar, o que eu não gosto, o que eu vou bem, o que eu não vou, o que eu de jeito nenhum faria de faculdade, coisas que eu até faria de faculdade. E falei para ele me nortear, falar um curso, uma faculdade que ele viu que se encaixa no meu perfil. Até que ele deu a opção publicidade e propaganda. Eu falei, mano, muitas pessoas falaram de publicidade e propaganda pra mim. Quer saber? Vou começar a pesquisar. Gente, quando eu comecei a pesquisar, eu me vi fazendo aquilo, eu me vi estudando aquilo, eu me vi sendo super feliz fazendo isso. E aí eu falei, tá, é isso que eu quero mesmo, eu acho. E comecei a pesquisar. E foi pesquisa atrás de pesquisa, vídeo atrás de vídeo, foram dias de férias, eu passando madrugada, estudando publicidade e propaganda, que foi algo que eu realmente me identifiquei, que eu gostei muito. Acho que deu pra perceber que eu gosto muito de comunicação, né? Gosto de falar. Sempre, desde pequena, eu gostei de ter canal no YouTube, sempre gostei de ter perfil no Instagram, sempre gostei de falar, sempre quis ter o sonho de ser famosa na internet ou mexer com a internet. Era algo que eu sempre gostei muito de fazer. Quando eu vi que tinha comunicação, que tinha vídeo, edição, fotografia, que eu já quis ser fotógrafa também, falei, meu Deus, é o mundo que eu sempre quis e que eu nunca tive a ideia de fazer. Então, para você que não sabe o que quer fazer, que está em desespero, igual eu tava, se acalma que uma hora vai chegar a sua hora, pesquisa bastante o que quer fazer, pede essa ajuda para as outras pessoas, pode até ser para o chat, pode ser para sua mãe, sua familiar, pode ficar tranquilo que uma hora você vai se encontrar, gente, pode ter certeza. Agora vamos falar um pouco sobre a publicidade e propaganda, sobre a faculdade em si, tá? Eu não posso ter muita prioridade para falar de como é fazer a faculdade, como eu disse no começo do vídeo, porque eu não faço, ainda não sou uma estudante de faculdade, eu ainda estou no ensino médio, né, quase indo para metade do ensino médio, mas como eu disse, eu pesquisei bastante, então consigo trazer algumas informações importantes para quem quer começar a fazer publicidade e propaganda. Acho que a primeira coisa que eu tenho que citar para vocês é que publicidade e propaganda é diferente de marketing.
tá? Se eu não me engano, marketing tá dentro de publicidade e propaganda, mas não são as mesmas coisas. Você consegue fazer uma faculdade, consegue estudar na área de publicidade e propaganda, fazer uma faculdade de publicidade e propaganda e conseguir fazer uma outra faculdade de marketing, tá? Elas estão interligadas? Estão, mas não são a mesma coisa. Como também não é a mesma coisa publicidade e propaganda. Publicidade e propaganda não é a mesma coisa. Elas se complementam, mas elas não são a mesma coisa. Como que eu posso resumir para vocês? Eu vou primeiro resumir, gente, minhas anotações estão tudo aqui. Eu vou resumir para vocês para depois explicar. Publicidade, ela tá mais focada na economia, naquilo que vai vender. Então, eles produzem para vender. Então, ela é mais focada no lucro. Então, se eu for fazer uma publicidade, uma publi, que todo mundo vê influencers fazendo, tem um coisinho de dinheiro aí no fundo, né? Vai pedir para uma pessoa fazer uma publi da sua marca para você ganhar mais visualização, para ver que pessoas que seguem aquele influencer comecem a querer também comprar o seu produto, certo? E a propaganda, ela é bem mais focada nas suas ideias. Então, ela quer que você extravase suas ideias, coloque suas ideias para fora e coloque ela em ação. Então, ela meio que transforma a sua ideia em uma realidade, em uma propaganda. Eu vi um vídeo de uma mulher falando sobre propaganda eleitoral, por isso que se chama propaganda eleitoral, porque ela não está focada no lucro, ela está focada mais na ideia do que quer trazer aquela mensagem pro telespectador, entendeu? Acho que entendeu, né? Então, mais a fundo, mais especificamente, uma agência de publicidade ela vai estar mais focada em noticiar, em comunicar o público-alvo dela. Então, é meio que você se comunicar com o público, né? Noticiar o público sobre quem você é ou sobre o que você está vendendo, o que você tem a oferecer para aquele público. Então, por exemplo, uma agência de marketing ela vai estar mais focada no lucro, ela vai estar mais focada no que o consumidor quer para que eu consiga trazer mais economia, mais renda, mais produção, mais visualização, mais dinheiro para minha empresa, entendeu? Ele vai estudar o que o consumidor quer, o que o consumidor pensa, o que o consumidor deseja, como ele quer que chegue esse produto para ele, para que no final o lucro daquela empresa seja muito maior, produza mais lucros para a empresa. Então ele vai ver a necessidade do consumidor, né? A criação de produtos e serviços que consigam atender às necessidades daquele público, e ele vai desde análise de dados, então ele vai olhar para os dados, ele vai estudar sobre os dados, né, até a criação final de um conteúdo, de algum produto, de alguma coisa, daquilo que ele quer vender para as pessoas. E como eu disse, a publicidade, ela é mais voltada, quando eu quero dizer que ela é mais voltada para a economia, é em comparação à propaganda, tá? Então ele vai querer saber comunicar, vai querer saber como que o público vai querer que compre os produtos, como eu falei da influência, e como eu falei também agora, que eles têm a informação de noticiar, de notificar, de se comunicar, de atender, né, as pessoas. Então, quando uma marca vai atrás de algum influencer, o que ela quer? Ela quer saber, ela entende que quando tem um influencer que tem grandes seguidores, que que influencia na vida das pessoas, da influencia na vida das pessoas, se ela começar a divulgar as marcas dela a marca dela e falar que não, esse produto é bom, esse produto vale a pena, ela consequentemente vai ter mais consumidores daquele produto, né, da marca da empresa dela. Então a propaganda ela é mais voltada, ela é mais abrangente, né? Ela é mais voltada para as questões sociais, ela é mais política, questões mais culturais, entendeu? E ela envolve a comunicação de uma mensagem persuasiva para influenciar atitudes e comportamentos de pessoas. Então, quando a gente fala de propaganda eleitoral, ela quer que essa pessoa volte e se molda a sua opinião através daquela propaganda eleitoral daquele político e faz com que esse político ganhe o voto dela. Então você vai manuseando a opinião daquele telespectador para que ele seja convencido em votar naquele político.
E como eu falei, não, a principal ideia não é só promover é, coisas de dinheiro, essas coisas. Né, promover apenas produtos. Ele também quer ideias, ele traz. Bom, como eu estava falando, ele traz ideias, ele traz causas, ele traz valores. Então, são esses os princípios da propaganda, tá? Eu também pesquisei um pouco sobre os salários, tá? Vi uns vídeos sobre o salário de um publicitário, né? Então, eles têm em média mais ou menos de R$ 2.000, né? 2.700, assim, que pode chegar a mais de 13 mil. Gostou? Gostou? Tem que trabalhar, gente. Tem que trabalhar bastante, né? Pagar monos. Bom, enfim. Analista de marketing, né? Ele vai partir de 3.500 por aí, né? E dependendo do cargo, ele pode chegar a mais de 12 mil. A gente falando assim, né? Você pensa, pô, se eu fizer isso e ganhar 12 mil, tem que trabalhar muito. Bom, enfim, marketing digital. O analista vai partir de 3.700, podendo superar 5 mil, né? E o gerente ele pode oscilar de 8 mil até 20 mil por dia. Gente, mas assim, meio que esses valores você pode chegar em qualquer não, né? Mas você pode chegar na maioria de quem trabalha mesmo, né? Pode chegar nesse nível aí, né, gente? Então você tem que trabalhar duro igual qualquer outra área assim da vida que você for seguir. Gente, eu vou falar agora um pouquinho sobre o estágio, tá? O que acontece? O estágio, pelo que eu vi, ele não começa no primeiro semestre, não é obrigatório no primeiro semestre, né? É obrigatório a partir, acho que, do terceiro, quarto semestre, se eu não me engano. Então, assim, gente, você vai... O estágio, né, é assim mesmo. Você pode partir num estágio, você pode trabalhar numa parte de uma empresa, pode trabalhar com o CEO de uma empresa, você pode trabalhar numa agência publicitária muito boa, pode trabalhar numa agência publicitária pequena, pode trabalhar numa agência. Gente, é muitas possibilidades, tá? Mas é muito bom você ter para você ter o seu network, entendeu? É assim que funciona. Network, gente, pelo que eu entendi nessa área, é muito, 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 muito importante. Acredito em outras áreas também seja, mas acho que na publicidade e propaganda é muito importante, muito legal, principalmente que mexe com comunicação. Então, quando alguém precisar de algum trabalho seu, é, uma pessoa precisar de um publicitário, precisar de que ajude a fazer um story, uma pessoa pode indicar você e falar assim, ó, aquela pessoa ali, aquela menina ali, a Pietra, eu conversei com ela, ela tem grandes objetivos, ela sabe manusear muito bem as plataformas que dê pra de edição. Então, ó, eu super apostaria nela se você precisar, acho que dá pra sentar em contato com ela, tem um contato dela aqui, né? Então, gente, eu acho muito importante você ter essa comunicação com pessoas que já fizeram a faculdade, pessoas que estão terminando a faculdade, você ter contato com pessoas que fazem eventos muito legais. Então, se você está nesse caminho de publicidade e propaganda, nunca esqueça de você ser amigo, você mostrar seus objetivos, mostrar o que você está estudando, mostrar onde você quer trabalhar, como você quer trabalhar, com o que você quer trabalhar, para as pessoas que têm grande influência em empresas, em agências, enfim, gente. Então, nunca perca a oportunidade de apresentar quem você é e o que você quer trazer para uma empresa, para uma marca, para qualquer. Entendeu? Porque você quer trabalhar. Então, lugares onde o publicitário ele pode atuar na agência de publicidade, né? Dentro de uma agência de propaganda, você pode trabalhar em diferentes áreas, em diferentes setores, desde criação de mídia, planejamento, área de negócio, tem o departamento de marketing, tem produtores e estúdios de criação, que são empresas mais focadas na execução de trabalhos publicitários, pode ser produtora de rádio, de filme, etc. O estúdio de criação pode ser de design, pode ser de visual, enfim. Tem bastante lugares que dê, né, para trabalhar. Trabalhar em um veículo de mídia, então a Globo, o UOL, enfim, pode, pode até trabalhar, né, também trabalhar em veículos de mídia como alvo de atuação de publicidade e propaganda,
vai atuar muito focada em vender aquele veículo para o mercado publicitário e tem as instituições publicitárias, não, instituições públicas, meu Deus, enfim, tá? Do salário eu já falei. Então, eu acredito que, dando esse resumo de trabalho, né, salário, que é uma coisa que muitas pessoas têm dúvida, são uma das coisas que as pessoas mais pesquisam, deu para trazer um pouquinho de luz do fim do túnel aí para vocês, tá? Mas, gente, nunca se esqueçam, como eu não faço, não trabalho com isso, é bom vocês mesmos irem pesquisando de pessoas que têm a rotina de um publicitário, têm a rotina de estudante de publicidade e propaganda, que foram que me ajudou bastante a ter uma noção do que seria trabalhar e estudar nessa área. Bom, a publicidade de propaganda, então, ela quer desenvolver campanhas publicitárias, né, promovendo marcas, produtos e serviços, né, dando resumo do que foi até agora. Os publicitários, eles são os que criam conteúdo de anúncios e comerciais para chamar a atenção do consumidor, tá? E aí eu vi um pouco sobre o que a gente estuda nesse curso, quais são as matérias, quais são as disciplinas que a gente estuda, tá? Então, no curso, eles aprendem, né? Nós aprendemos, vocês aprendem sobre redação publicitária, planejamento de conteúdos, design gráfico e comportamentos do consumidor. A ideia é aprender como impactar o público-alvo de forma criativa e eficaz, tá? Então, no mercado de trabalho, os publicitários trabalham em agências de publicidade, departamentos de marketing de empresas, produtores de vídeo, criação de campanhas, enfim, tudo que eu falei até agora, tá? Então, tô dando uma resumida aqui do resumo para vocês terem uma noção, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre as faculdades. Você viu coisa de faculdade? Vi? Tem alguma ideia do que você quer fazer? Tinha, agora não tenho mais, tá? Não vou falar, não vou citar, não vou falar o porquê, mas eu tinha uma idealização de uma faculdade que eu queria muito fazer, só que pra mim já tá acabando essa idealização e eu tô vendo outras faculdades que também pode acontecer, tá bom? Aqui eu coloquei algumas principais que eu pesquisei e que eu quero fazer, tá? Que a gente tem a Mackenzie, que, né, todo mundo fala da Mackenzie, muitos influencers estudam na Mackenzie, fazem propaganda lá, e ela custa em volta de 3.700, né, 3.795, tá? Tem a PUC, que é de 4.300, tem as Belas Artes, que é 3.799, 3.800, né? Casper Libero, 3.600. E a gente tem a que é top das tops, mas é muito cara. É a SPM, que vai de 6.000 e pouquinho, tá? Que ela é, tipo, uma das mais. Tem a FAAP também, só que eu não coloquei o preço dela aqui, eu acho que eu não coloquei justamente por ser muito cara. Só voltando, gente, eu fiquei muito em dúvida o que era o networking, para que servia, e como eu comentei anteriormente, eu vou dar uma esclarecida aqui para vocês, tá? O networking, ele é basicamente criar e manter contatos com profissionais que podem te ajudar no futuro. Né? Falando, então, se você tem a possibilidade de conversar com alguém que tem grande influência nessa área, é excelentemente muito bom, tá? Então, é conhecer pessoas da sua área ou relacionadas e manter uma boa relação com elas, tá? Na prática, na sua área de publicidade e propaganda, a gente tem como, por exemplo, fazer amizade com colegas da faculdade, que eu falei, conhecer professores, muitos já trabalham no mercado, quer dizer, fazer estágio e se dar bem com a equipe, participar de eventos, palestras, agências, tá? E por que isso é importante, então? Porque na publicidade, muita oportunidade vem por indicação. Então, como eu falei, eu preciso de alguém para criar uma story aqui para minha marca que é pequena. Pô, dá uma ajuda para essa pessoa. Quando ela tiver maior, gente, se a empresa dela crescer, ela vai lá, quem me ajudou lá do começo? Não, vai lá, ela me ajudou a crescer. Então, vai, tá? Então, um exemplo, né? Abrir uma vaga numa agência, em vez de divulgar, alguém fala assim: conheço uma menina boa, chama ela, chama a Pietra, tá? Essa menina, ela conseguiu a vaga por networking, entendeu? Então, não é só ter contato, é ser lembrada positivamente, é mostrar que você trabalha bem, é saber se comunicar, entendeu? É nessa área, tá bom? Bom, num vídeo que eu tava estudando, vi também como que a gente consegue entrar com a nota do Enem. Dá pra entrar? Dá pra entrar com a nota do Enem, tá? Tem a nota de corte, né, e tal. E é isso. Um detalhe que eu vi também. Como eu sou uma pessoa muito preocupada com nota, avaliação e trabalhos, eu queria saber como que funcionava essa parte. E, bom,
Falaram que nas aulas e trabalhos, a maioria são em grupos, então você vai trabalhar bastante em grupo, até porque no mercado de trabalho, na área de publicidade e propaganda, você vai trabalhar com equipe, como eu disse agora, e é muito comum trabalhar em grupos nessa área, tá bom? E o trabalho é prático, tá? É muito na prática. Então, uma coisa que eu vi também, que como você vai pesquisar a história da publicidade e propaganda e tal, e como a história da publicidade e propaganda muda, o foco do consumidor muda, você tem que estar sempre atento, sempre atualizado para você nunca se perder e nunca ficar para trás, tá? Então isso também acho que vale ressaltar bastante. Então, uma nota de corte com o Enem, né? A gente tem o SISU, que precisa de 670 a 780, que é bem alto. Você precisa, para entrar, então, né, o método de ingresso, eu vi num vídeo, tá? Que é vestibular da faculdade mesmo, né? Tem a ProUni, o FIES, SISU, enfim, tem essas coisas que dá pra você passar e conseguir bolsa, tá? Então, se você quiser saber mais sobre isso, vá atrás, pesquise bastante, tá bom? E, enfim, gente, eu pesquisei também um pouco mais a fundo sobre a relação das notas. Eu vou trazer aqui para vocês, porque eu acho importante, que acredito eu que isso também é uma das grandes preocupações do estudante que está querendo começar a faculdade. Gente, essas faculdades que eu falei, elas são em São Paulo, tá? Que é onde eu quero fazer. Então, se você não quer fazer em São Paulo, quer fazer mais perto da sua casa, se você não mora em São Paulo ou perto de São Paulo, pesquisa a fundo sobre a nota, sobre a faculdade, sobre as disciplinas que são ensinadas dentro dela, tá bom? Então, vamos lá. A SPM, a nota de corte assim, do Enem é 700 a 760. Eu achei alto, tá bom? A Mackenzie é de 650 a 720. PUC, que pra mim tá ok, tá? PUC 680 a 740, Belas Artes 650 a 715 e a Casper Libero tem 650 a 710, acho que é isso. E a FAAP é 650 a 700, tá? Então essas são as notas cortes do Enem para você entrar na faculdade, usar o Enem na faculdade, galera. E eu acho que, resumidamente, bem resumidamente, é isso. Eu vou tentar cortar o vídeo para não deixar ele muito longo, mas eu espero ter ajudado vocês, para quem quer publicidade de propaganda, para quem não tem noção do que é publicidade de propaganda e queria saber um pouco mais, mas não sabia por onde começar, que é normal. E eu estou aqui para ajudar vocês, gente, para tudo, para qualquer dúvida que vocês tiverem, para vídeo de estudos, para vídeo de Get Better With Me, para vídeos mais femininos, mais sem relacionado à escola, que ainda não fiz um, mas pretendo fazer, tá bom? E se Deus quiser, lá no futuro eu vou estar lá fazendo rotina de uma publicitária, né? Se Deus quiser, ou de, né? Ou por agora, né? Uma estudante de publicidade e propaganda, se Deus quiser também. E é isso, gente. Espero ter ajudado vocês do fundo do meu coração. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar aqui nos comentários ou mandar na minha rede social, no meu Instagram, que eu vou deixar ele aqui. E aí você pode seguir e mandar mensagem por lá, que eu vou estar tentando atender a sua dúvida, tá bom? Então, gente, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!